é uma energia de superação, né? Desse despertar. Então é o que eu falei, para alguns vocês já estão vivendo esse despertar, para outros vai estar muito mais forte nos próximos 7 dias. Olá, sagitarianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Sagitarianos. Vamos lá, vamos lá. Energia predominante para os próximos 7 dias. Espiritualidade, por gentileza. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, leitura de amor. O louco, alguém vai se arriscar aí. Um salto de fé. Alguém vai se arriscar ao novo aqui. Uma nova oportunidade, um relacionamento totalmente diferente de tudo aquilo que vocês viveram até hoje. Aqui pode ser uma tentativa de reconciliação? Pode. Se for uma tentativa de reconciliação, é alguém querendo fazer diferente, quer dar um novo início, mas de uma forma completamente diferente, tá? Mas se for uma pessoa nova, é alguém que vai... Vocês vão viver uma história completamente diferente de tudo que vocês viveram até hoje, tá? Eu vejo que vocês vão se arriscar, vocês vão se jogar de corpo e alma, tá? É bem isso mesmo, jogo tudo pro alto e vou. Tá? Vamos ver aqui, deixa eu tirar mais um aqui, mais uma energia. Signo Sagitário, mais uma energia para os sagitarianos. Leitura de amor para Sagitário. Mais um. O urso. O urso traz uma energia de despertar, Sagitário. Vocês despertaram para algo aqui. Aqui pode ser vocês finalizando um relacionamento, pode ser um relacionamento que vocês finalmente encerraram porque vocês tiveram um despertar, tá? Então pode ser assim, um relacionamento que era tóxico ou um relacionamento que já estava desgastado, né? E que vocês estavam levando, adiando, procrastinando, né? Negócio, vocês estavam vendo que não ia fluir, a pessoa do lado de lá não tá afim também de colaborar. Desculpa. Não tá afim de fazer o relacionamento dar certo, e mesmo assim eu ficava insistindo. É como se vocês tivessem um despertar aqui, tá? Porque o tempo tá passando e eu tô aqui, né? Nesse tempo eu poderia estar conhecendo outras pessoas. E de repente uma pessoa que realmente combinasse com o meu estilo, né? De vida, com o meu modo de pensar, de agir. Né? Não que a pessoa que estava com vocês fosse uma pessoa má, não necessariamente, mas às vezes é a personalidade ou os gostos realmente não bate, né? Tem muitos casos assim, né? De pessoas que acabam se casando porque engravidou, ou casou porque não quis ficar sozinha, viu uma oportunidade ali de casar e acabou casando, mas não tinha aquele envolvimento, aquele sentimento, aquela identidade mesmo, sabe? Então é como se isso fosse naturalmente desgastando, né? E aqui é como se vocês tivessem um despertar. Se eu não fizer alguma coisa, se eu não me arriscar ao novo, nada vai acontecer, tá? Aqui pode ser pessoas que estavam acomodadas a uma situação, a um relacionamento. Ah, eu já estou tanto tempo com essa pessoa, eu vou começar do zero? E se der errado? Medo de arriscar. Quem não arrisca não petisca, não é? O não você já tem, não é verdade? Então aqui teve um despertar longo, meio lento, mas teve o despertar. Para alguns casos, isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Está muito forte para os próximos 7 dias. Vocês vão ser intuídos a ter esse despertar e se arriscar no novo, se permitir viver uma nova situação, tá? Então é como se a espiritualidade estivesse falando, tenha paciência consigo mesmo. Vai ser difícil essa adaptação para muitos, né? Que nem eu citei esse exemplo. Eu tô há tanto tempo casado com fulano, com fulana. Então quer dizer, existe já um certo comodismo, né? Acaba se acostumando com aquela pessoa. Por mais que não bata as ideias. Mas acostuma com a presença daquela pessoa. Por mais que essa pessoa não seja tão presente, né?
Mas a convivência faz com que a gente se acostume, se acomode. Né? Então, aqui a gente pode estar falando, em alguns casos, não vai ser só com todos, de uma pessoa que de repente era muito dependente do seu cônjuge. Né? Então, será que eu vou conseguir viver sozinho, sozinha? Será que eu vou conseguir me arriscar? Entende? Então, é como se a espiritualidade estivesse falando, respeite o seu tempo, mas o mais importante é você ter esse despertar, de que o tempo passa. E você pode estar perdendo oportunidades por estar apegado a algo. Aqui foi só um exemplo, tá? No caso, pessoas apegadas a um relacionamento em que estava, né? Por comodismo, entende? Tá? Mesmo não havendo mais sentimentos ou não tendo muita reciprocidade, entende? Muita compatibilidade de gênios, de pensamentos e tal, né? Foi só um exemplo, mas pode ser várias outras coisas, vocês adaptem aí a realidade de vocês. Aqui existe algo que vocês estavam apegados, que vocês precisam despertar, ter esse despertar, e vocês vão ser intuídos a despertar para isso. Porém, vai ser um processo lento, até vocês se adaptarem a essa nova condição. Qual condição? De ser livre, de me permitir viver uma nova experiência. Só que a espiritualidade está pedindo para vocês terem paciência com vocês mesmos. Não tente apressar as coisas, tá? Então, uma pessoa que estava muito tempo junto com alguém e de repente vai estar sozinha, lógico que vai estranhar, né? Por mais que a pessoa fosse, né, não lhe agradasse tanto, mas essa pessoa sempre estava lá ao seu lado, né? Entende? Na casa, a presença da pessoa, né? E de repente você se encontra lá sozinho, sozinha. Pega uma kitnet lá e vocês morando sozinho, sozinha. Entende? É uma situação diferente. Você vai ter que cozinhar para você mesmo. Sabe, coisas assim? Só tô citando os exemplos, tá, gente? Vocês adaptem aí. Mas a espiritualidade pede para que vocês tenham paciência, porque esse processo vai passar. O urso, ele hiberna por muito tempo. Quando ele desperta, ele tem esse processo também meio lento de readaptação à nova condição dele. Se readaptar à luz, aos movimentos dele, dela, porque, né, o ursinho, a ursinha lá ficou por muito tempo dormindo, né? Mas não demora muito, o ursinho tá lá correndo, caçando, fazendo as piruetas dele, não é? Então é isso que a espiritualidade está falando. Tenha paciência com vocês, respeitem o processo, mas não percam oportunidades. Entender? Vamos ver o que mais aqui, com o oráculo do amor. O que mais, espiritualidade, do que estamos falando? Signo Sagitário, já pulou um aqui. Signo Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Amor incondicional. Vocês se amando mais, olha só. Então, quando vocês passam a se amar mais, isso é se amar, Sagitário. Isso é se amar. Isso é se dar valor. Por isso que eu estou falando, eu senti energia de pessoas que estavam meio que acomodadas numa situação. Aceitando muito fácil algo aí, que não estava agradando vocês. Então é como se a espiritualidade estivesse falando, por que vocês têm que aceitar essa situação, essa condição? Que vai ser diferente para cada caso aí. O que está incomodando vocês aí que estão assistindo? Por que vocês se obrigam a estar numa situação que não está satisfatória para vocês? A espiritualidade convida vocês a se questionar a respeito disso. Então vocês, a partir do momento que vocês forem intuídos a isso, vocês terem esse despertar aqui, vocês passam a se amar mais. Quando a pessoa se ama, ela se dá mais valor e ela se dá mais oportunidades. Você estar com alguém só por estar, só por comodidade, sabe? Por comodismo, ou porque você é dependente, porque você não quer ficar sozinho, sozinha, por carência e tudo, você não se ama. Você não está se dando o devido valor. É completamente diferente quando você está com alguém, porque você realmente tem amor por essa pessoa, você quer estar ao lado dela, você quer crescer ao lado dela.
Então eu vejo aqui um amor incondicional, vocês despertando mesmo aqui, pra valer. E quando isso acontece, vocês começam a atrair para vocês o quê? Mais amor. Sabotagem, tá vendo? Sabotagem, Sagitário. A carta do martelo. Sabe o que é essa aqui? Persistência, ó. Algo repetitivo. Vocês estavam batendo muito um martelo em cima de algo que já não tinha mais nada a acrescentar. Vocês estavam sendo teimosos em insistir em uma situação, em algo que não tem mais nada a lhes agregar. Tá? Autossabotagem aqui. Vocês estavam sendo meio cabeça dura, é isso que tá falando, tá? Mas isso muda, porque aqui eu vejo vocês se amando mais. E aqui tem uma energia de persistência e de vocês trabalharem isso. Vocês saem dessa autossabotagem, que tá aqui também. A partir do momento que vocês têm esse despertar. Vocês começam a trabalhar mais essa questão dentro de vocês. O amor próprio. Eu vejo vocês tendo persistência, tá escrito aqui, persistência. Ó, Sagitário, recebendo aquilo que você precisa, progressão. Tem movimento aqui na vida de vocês. Tem alguém chegando na vida de vocês aqui. Tem algo muito especial vindo para vocês aqui. Para alguns tem uma energia de viagem, tá? Pode ser que vocês conheçam alguém de longe. Tenha fé, o amor está chegando, surpresa, convites, encontros, hesitação, vai ter hesitação, né? Vai ter, vocês vão ficar meio assim, vai ficar meio receoso, receosa, tá? Por quê? Porque é uma nova fase para vocês. Nossa Senhora. Mantenha a mente positiva. Sagitário, manifestando exatamente aquilo que você precisa. Porque vocês estão vibrando, ou vão estar vibrando na energia de gratidão. Gente, que... Nossa! Vocês ouviram o que eu falei? Manifestando exatamente aquilo que você quer, que você precisa. Sabe, Sagitário? A espiritualidade, ela sempre dá uma forcinha. Só que primeiro ela vai esperar pelo seu primeiro passo. Entende? Em função daquilo que você escolhe para si, ela vai te dar uma força. Enquanto você não tomar a iniciativa, ela vai ficar quietinha. Por quê? Porque o livre-arbítrio das pessoas sempre serão respeitadas. A partir do momento que ela percebe que você não aceita mais ficar numa condição só para agradar os outros, mas lutar pela sua felicidade de fato, ok, é isso que vocês querem? Agora sim, você deixou claro para mim, então a gente vai dar uma forcinha para vocês. Por isso que as coisas mudam tanto quando alguém muda a sua maneira de pensar e de agir. Que muitas pessoas falam, nossa, parece um milagre. Não é milagre. É que o livre-arbítrio das pessoas sempre serão respeitadas. E a espiritualidade sempre vai dar uma forcinha para vocês, naquilo que vocês desejarem. Tá? Uma pessoa que não se dá valor, uma pessoa que só se envolve com pessoas superficiais, rasas, que vive de aparência, pessoas interesseiras. Qual que é a mensagem que você está passando para o universo, para a espiritualidade? É esse tipo de pessoa que eu gosto. Ok. O seu pedido é uma ordem. Ele é o gênio da lâmpada. É isso que você quer? Tá bom. Aí começa a vir. Só a porcaria. Só embuste.
Ah, eu tô feliz aqui, eu tô acomodada, eu tô há 20 anos, 30 anos casado com essa pessoa não tem nada a ver comigo, essa pessoa é uma pessoa indiferente, é uma pessoa ausente, não sei o quê, mas, já tô com essa pessoa, né, pra mim tá bom. Então, ok, tá bom pra você? Então tá bom, então fica assim. A espiritualidade sempre vai dar uma forcinha pra vocês naquilo que você optar como sendo o melhor pra você. Parece loucura, né? Mas não é não. Aqui eu tô me conectando com sagitarianos que deu um basta. Não é isso que eu quero. Universo, espiritualidade, eu vou deixar claro aqui o que eu quero, porque é assim que funciona. Para a espiritualidade, se você muda de ideia o tempo todo, ela não sabe o que você quer. Como que ela vai te ajudar? Você precisa ter foco naquilo que você quer. Não, eu quero uma pessoa assim, assim, assado. Se não for para ser uma pessoa assim, eu prefiro ficar sozinho. Eu tenho certeza daquilo que eu quero. Então pode rolar uns testes aí, colocar umas pessoas porcaria na frente de vocês para ver se realmente você não vai aceitar. Quando eles percebem que realmente, olha, recusou, não quis mesmo. Então é uma pessoa que realmente está determinada, sabe aquilo que quer, então isso realmente fica muito claro para a espiritualidade. E as coisas começam a acontecer. Aqui tem um amor muito verdadeiro chegando para vocês. Tenha fé, o amor está chegando, surpresas, convites, encontros. Meu Deus do céu, recebendo aquilo que você precisa. Gente do céu, manifestando exatamente aquilo que você quer. Uau, hein? Uau, hein, Sagitário? Que leitura! Que mais? Que mais? Muito bom, hein? Tô gostando, hein? Que mais, Sagitário? 8 de copas. 4 de copas. O louco 2 vezes. Sagitário, aqui não tem jeito. Aqui tem um novo início para vocês, tá? Não tem jeito. Aqui tem um novo início para vocês. E não é só um novo início. É um novo início de uma forma completamente diferente de tudo aquilo que vocês viveram. Alguém vai se declarar para vocês, ou são vocês que vão se declarar aí para alguém, tá? Pode ser que vocês conheçam uma pessoa, que vocês vão se identificar muito com essa pessoa e vocês vão ter a iniciativa de, quer saber? Eu vou me arriscar. É o que eu falo, não eu já tenho. Eu vou me arriscar. Tá? Tem uma declaração aqui, tem um pedido de namoro aqui. Alguém vai se declarar para vocês. 9 de copas. Sagitário, a espiritualidade está falando para vocês. Tá vindo uma pessoa especial. Eu falei para vocês, saiu aqui já. Tenha fé, o amor está chegando, surpresa, encontros, convites. Recebendo aquilo que você precisa, manifestando exatamente aquilo que você quer. Cuidado, a espiritualidade vai trazer para vocês. Cuidado para não se apegar ao passado. Tá? E acaba perdendo essa oportunidade aqui. Sagitário, a oportunidade não fica batendo na porta 500 mil vezes. Ela vai bater. Se você não abrir, ela vai bater na outra porta. Tá? Para alguns casos, vai ser preciso que vocês abram mão de algo. Eu vejo vocês indo embora de uma situação, vocês deixando uma situação para trás. Porém, é uma situação que envolve o emocional de vocês. Lembra que eu falei que tem uma energia de viagem? Aqui pode ser que vocês conheçam alguma pessoa que more distante de vocês. Pode ser que vocês tenham que se mudar, enfim, tem alguma coisa, tá? Isso aqui é só um exemplo, eu não sei se é exatamente isso, mas é que como saiu energia de viagem, suponho eu que possa ter alguma coisa a ver, tá? Então, para alguns casos, pode ser que aconteça isso. Então, vocês vão ter que deixar uma situação para trás que envolve emocional. O que, por exemplo? Eu tenho que deixar, de repente, os meus amigos, a minha família, né? Eu vou ter que mudar de cidade, eu sempre morei aqui, eu conheço todo mundo e tudo mais, e eu vou ter que deixar para trás. Entende?
tá? Ou vocês eram casados, eu vou ter que deixar, eu vou ter que me afastar, vou ter que ir para uma outra cidade, outro estado, e os meus filhos moram aqui, eu vou ter que ficar mais distante deles e tal. Existe alguma coisa que vocês vão ter que deixar que envolve o emocional de vocês, tá? Mas eu vejo que vocês vão deixar. Talvez, para alguns casos, seja esse o motivo de vocês não terem despertado, não terem tido esse despertar, não terem saído dessa estagnação, digamos assim, até hoje. Porque de repente pode até ter surgido algumas oportunidades na vida de vocês. Só que vocês teriam que deixar essa situação para trás e vocês não queriam deixar. Só que aqui é como se vocês tivessem pensado mais nos outros do que em vocês. E as oportunidades foram passando. E aqui é como se vocês finalmente tivessem acordado e despertado. Isso não vai acontecer de novo. Entenderam? Três de copas. Pode ser alguém que vocês vão conhecer numa festa, num evento, pode ser. Tá? Aqui pode ser vocês deixando... De repente, para alguns casos, vocês já estavam conhecendo alguém, mas vocês não puderam se envolver com essa pessoa, de fato, porque vocês eram casados. Então, vocês deixando essa situação para trás. Não que vocês fossem felizes, de repente vocês nem estavam mais felizes nesse casamento, mas é como se vocês tivessem um vínculo emocional muito grande com essa pessoa, pelo tempo, né, que vocês estiveram juntos, e vocês não estavam conseguindo se desapegar, por exemplo. Só que a pessoa do lado de lá, a pessoa nova, por quem vocês começaram a se interessar e tal, não aceitou isso, né? Então vocês teriam que deixar uma situação para trás. Tá? Não necessariamente é um casamento, tá? Essa terceira condição aqui pode envolver o quê? Temperamentos, comportamentos. De repente vocês não queriam abrir mão de uma vida de solteiro, por exemplo, de solteira. Porque o louco, ele traz uma energia de liberdade. Para alguns casos, a gente pode estar falando de pessoas que não... que eu citei o exemplo do casamento, mas pode ser pessoas que não despertaram no sentido de... Até agora, eu me relacionei com pessoas que não queriam comprometimento. Por quê? Porque eu também não queria. Eu só queria festa, farra, sabe? Relacionamentos assim que, sabe... Sem compromisso, só diversão, só prazer, entende? E é vocês deixando para trás isso. Tá? Essa terceira condição pode ser o quê? Pode ser família? Pode. Pode ser amizades? Pode. Tá? Existe algo aqui, né? Que envolve o emocional de vocês, que vocês vão ter que deixar para trás. Vocês tinham que deixar para trás. E um certo apego aqui, ó, existe uma teimosia, a carta do martelo. Alguém que estava se auto-sabotando, tá vendo? Alguém estava insistindo em algo aqui. Só que esse algo aqui que estava impedindo de vocês serem felizes. De vocês realizarem o sonho de vocês. Então, é como se estivesse dizendo, não foi falta de oportunidade para vocês. Para alguns casos, oportunidades até já surgiram para vocês antes. Não é essa aqui não é a primeira vez. Só que vocês podem já ter perdido oportunidades por causa dessa teimosia, por causa dessa autossabotagem, por causa dessa imaturidade. Porque a carta do louco, ele traz uma energia de imaturidade também. Uma pessoa que realmente encara a vida como festa. Tá? Então, para alguns casos, é o que eu falei, eram pessoas que eram casadas, aquela conversa que eu falei lá no início. Para outros, é exatamente o contrário, uma pessoa que não queria se comprometer,
Então, de repente, até apareciam pessoas querendo se comprometer, mas como vocês vibravam nessa energia de festa, né? De contatinhos, de liberdade em excesso e tal, não querer abrir mão disso, a oportunidade passou. Tá surgindo de novo a oportunidade. Só que dessa vez, pelo menos para esse grupo, vocês não vão deixar passar. Ai, 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 ai. A carta do cabeça dura, Sagitário. Por isso que, ó, isso saiu embaixo da onde? Do 4 de copas. Que era aquele alerta lá. Não vai deixar passar, Sagitário. Ó, estamos mandando de novo uma pessoa bacana para vocês. Vocês vão ficar muito presos ao passado. Esse passado pode ter a ver com traumas do passado, então eu não quero me comprometer. Esse passado pode ter a ver com contatinhos. Ah, eu tô ainda muito apegado a contatinhos, então vai acabar perdendo essa oportunidade. Ó. Não vai se auto-sabotar de novo. Tira essas vendas dos olhos aqui. Tá? É como se a espiritualidade estivesse falando, ó, depois você não reclama. Depois você não reclama que as oportunidades não vêm para vocês. Tá? Aqui eu vejo que a maioria aqui vai tirar essa venda dos olhos, tá? Ó, veio do lado do 3 de copas. Alguém tira a venda dos olhos, cai a ficha, acorda, tem o despertar em relação ao quê? Alguma coisa aqui que estava impedindo de vocês serem felizes no amor. Tá? Então, para quem estava casado, é o seu cônjuge, né? A pessoa que estava com vocês aí. Mas que vocês, por alguma razão, sabia que tinha que tomar uma decisão, mas não queria tomar. Por quê? Por medo, por receio, insegurança, dependência, né? E para os solteiros pode ter a ver com o que eu falei. Festa, contatinhos, né? Excesso de liberdade, irresponsabilidade, imaturidade, tá? Eu vejo que vocês tiram o véu da ilusão em relação a isso daqui. Dois de paus. Essa pessoa vai vir na direção de vocês, tá? Pode ser você, é o que eu falei, pode ser vocês indo na direção de alguém. Vocês vão conhecer essa pessoa, vocês vão perceber que essa pessoa é uma pessoa especial, vocês vão se arriscar na direção dela, vai fazer o pedido de namoro, tá? Eu vejo aqui, então, para algumas pessoas vocês já conhecem a pessoa. Esse ser de luz aí. Para outros casos vocês vão conhecer. Tá muito forte aqui para que vocês conheçam. Caminhos abertos aqui para vocês. E eu vejo que vocês vão estar sendo muito estratégicos, tá? Como que eu vou dar esse primeiro passo? Como que eu vou me revelar, me declarar? Entende? Rainha de Ouros. Vocês enxergam essa pessoa como alguém que vibra na energia da Rainha de Ouros. Lembrando que não é gênero, é energia, tá? Então pode ser um homem. Quem vibra na energia da Rainha de Ouros, a energia de uma pessoa muito trabalhadora, é uma pessoa que se dá muito valor. Não é uma pessoa fogo de palha, não é uma pessoa que tem contatinhos. É uma pessoa muito madura e sabe o que quer. Então não vai aceitar qualquer um, qualquer pessoa. Tá? Energia de uma pessoa muito pé no chão, uma pessoa que planeja as coisas, tem uma maturidade muito grande. Então, quer dizer, né? É o que eu sempre falo, as energias se atraem. Não tem como você agir de forma infantil e imatura e querer atrair uma pessoa comprometida. Séria, pé no chão, responsável. Não bate. Pode até conhecer, mas ficar não fica. E se ficar, é aquele relacionamento frustrado. Eu fico só para ter alguém do meu lado, entende? Mas não por ter realmente aquela identidade, entende? Aqui é uma pessoa que realmente se dá valor. Vocês enxergam essa pessoa como uma pessoa de muito valor aqui. 6 de espadas. Essa pessoa vai tirar vocês de uma energia de estresse, de decepção, de conflitos, relacionamentos conflituosos aqui, situações conflituosas aqui, que trouxe conflitos para vocês. Novamente o triângulo. O que é esse triângulo aqui? Para cada um vai ser um caso.
Ah, era meu comportamento que era muito insistente aqui, porque eu tô sentindo aqui energia de pessoas que eram meio cabeça dura para alguma coisa aqui, tá? Para alguns casos não estava realmente enxergando o que tinha que ser mudado, mas para a maioria dos casos estava enxergando sim. Só que é uma pessoa que se auto-sabotava, é uma pessoa muito insistente, sabe? Às vezes até alguém tentou alertar, ó, Sagitário, se você não mudar esse seu jeito, se você continuar pensando dessa forma, se você continuar agindo assim, a sua vida vai continuar sendo assim. Mas é como se vocês... Ah, eu faço o que eu quero da minha vida, entende? Eu vejo aqui um excesso de liberdade, alguém que de repente não gostava muito de ouvir, né? É uma pessoa muito teimosa aqui, tá? Só que essa situação aqui, que vocês estavam tendo apego, estava trazendo muito desgaste para vocês. Estresse ou desgaste mesmo mental, emocional, tá? Pode ser um casamento, o que eu falei, se for um relacionamento, um casamento aí meio frustrado, alguém que, além de não somar, estava sugando as suas energias, por exemplo, né? Então, a partir do momento que vocês têm de se despertar, vocês se permitem viver o novo, essa pessoa especial surge e tira vocês dessa energia de conflitos, de decepções, de brigas, de cansaço mental, tá? É uma pessoa que eu vejo que vocês vão estar vibrando na energia do Rei de Paus. Áries, Leão, Sagitário. Energia de uma pessoa que luta por aquilo que quer. Quando percebe que alguém realmente vale a pena, o Rei de Paus é o rei mais corajoso do tarô. Ele enfrenta o que ele tiver que enfrentar. Enfrenta pessoas, enfrenta distância, não vai ser distância, não vai ser pessoas, não vai ser nada que vai me impedir. Quando eu tenho em mente que é aquilo que eu quero, eu luto por aquilo que eu quero. E aqui é o que eu falei. Vocês, ou essa pessoa, né? Tem que ver quem que é quem aqui, pode estar espelhado, tá? Então, se for essa pessoa vendo vocês aqui com a energia da Rainha de Ouros, vê vocês como uma pessoa que se dá muito valor, que vale a pena investir. E essa pessoa vai vir com tudo, tá? Ou vocês, né, que vão ver alguém aí vibrando a energia da Rainha de Ouros. Caramba, essa pessoa parece ser uma pessoa realmente comprometida, uma pessoa séria, uma pessoa madura, que tem maturidade, entende? Vocês vão lutar por essa pessoa, tá? Aqui, sacerdotisa e o pajem de ouros, isso está em oculto. Vocês vão querer... Então, para algumas pessoas vocês já conhecem, vocês já estão observando essa pessoa. Para outros vocês vão conhecer essa pessoa em breve. E isso vai permanecer em oculto por um tempo, até vocês se revelarem. Mas eu vejo que vocês vão se revelar, vocês vão querer fazer uma proposta muito sólida para essa pessoa, tá? Ou essa pessoa querendo fazer essa proposta para vocês. Se for essa pessoa querendo fazer essa proposta para vocês, é alguém que não vai chegar para brincar com vocês, tá? O pajem de ouros, ele traz uma notícia, ele vem para se comprometer. Ele vem para pedir vocês em namoro. Não vai ser aquele relacionamento que, ai meu Deus, eu não sei o que é isso aqui. O que a gente tá fazendo? O que a gente é? É namorado, amigo, crush? O que é? Sabe assim? Não, essa pessoa vai deixar muito bem claro o que é. Tá? Eu vejo essa pessoa tendo coragem aqui, ó. Junto com o imperador. Energia de Áries. Leão, aqui tem signo de Leão, signo de Áries. Tudo energia de muita ação aqui, tá? Essa pessoa vai ter coragem, né? Porque ela vai vibrar na energia do imperador para vir na direção de vocês e fazer esse pedido aqui. Energia do imperador é uma energia muito parecida com a do Rei de Paus, tá? Energia de Áries, os dois.
tá? Energia de uma pessoa que luta pelo que quer. O imperador, ele é assim também. Quando ele bota uma coisa na cabeça, quando ele sabe que vale a pena, isso para relacionamento ou para trabalho, negócios, enfim. O imperador, ele luta por aquilo que ele quer. É uma pessoa que realmente sabe o que quer. Tá? Então adaptem. Essa energia pode ser dessa pessoa em relação a vocês ou vocês, tá? Vocês vibrando a energia do imperador, vocês vibrando a energia do rei de paus, querendo fazer essa proposta para esse ser de luz, quando vocês conhecerem, tá? Aqui pode ser que vocês morem distantes, né, geograficamente falando, para alguns casos, tá? Para outros casos, aqui pode ser uma viagem, pode ser que vocês façam uma proposta de viagem a dois aí. Aqui pode indicar que vocês possam vir a morar juntos, né? Tá? Muito, muito bonita a mensagem de vocês. Muito bonita. É uma energia de superação, né? Desse despertar. Então é o que eu falei, para alguns vocês já estão vivendo esse despertar. Para outros vai estar muito mais forte nos próximos 7 dias. Tá? Vocês vão estar se questionando, por que eu estou nessa situação? Por que eu tenho que aguentar essa situação? O que eu estou fazendo de errado? Né? Tá, minha situação, eu tô casada, a situação não tá legal, mas por que eu tenho que continuar nisso? Por que eu não tomo atitude? O que tá me impedindo? Vocês vão estar se questionando muito. Eu nunca me relaciono com ninguém, assim, sério. Eu sou uma pessoa, né, mais livre, gosto da minha liberdade, não gosto de me comprometer. Por que será? Vocês vão estar se questionando isso. Por que será? Ou por que será que eu nunca atraio uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, uma pessoa que me respeite? É alguém que estava realmente sendo cabeça dura aqui. Não estava enxergando alguma coisa. Não estava percebendo que muito era vocês mesmos, sabe? Era eu mesmo o tempo todo que estava permitindo que isso acontecesse. É aquela historinha que eu contei para vocês do universo, da espiritualidade. Qual que é a mensagem que vocês estão passando para a espiritualidade? Eu quero aventura, eu não quero comprometimento. Ok, é isso que vocês querem? Então tá, vou mandar. Eles respeitam tudo aquilo que vocês querem. Eles nunca vão agir antes de vocês darem o primeiro passo. De vocês indicarem o caminho para eles. A partir do momento que vocês focam naquilo que vocês desejam e eles percebem que realmente vocês querem aquilo, porque tem gente que só fala da boca para fora, né? Eu quero um relacionamento sério, mas continua ciscando por aí. Por isso que eu falei dos testes. Eu quero uma pessoa séria para me comprometer. Ok, vamos ver se essa pessoa quer mesmo. A espiritualidade manda um monte de gente aí, um monte de tentação aí, coloca para vocês aí, para ver se vocês não vão se deixar levar. Caramba, essa pessoa recusou, então realmente essa pessoa tá querendo alguém assim, assim, assado. Então vamos dar uma forcinha. E as coisas simplesmente começam a acontecer. Nossa, Silvia, é tão simples assim? É assim. É assim que acontece. Com muita gente já aconteceu isso. Comigo já aconteceu isso. Tá? Então isso é muito real. Então tenham foco naquilo que vocês querem. Confia nesse despertar aqui. Confia na intuição de vocês. Tá? Saiu a carta da sacerdotisa aqui também, que fala muito de intuição. Ouça a intuição de vocês. Tá? Tem uma pessoa muito especial chegando pra vocês, hein? Muito especial mesmo. Fiquei impressionada com essas duas cartas aqui. Não, essa aqui. Receba o que você precisa, manifestando exatamente aquilo que você quer. Mantenha a sua mente positiva. Alguém chegando, alguém se movendo na sua direção. Ou vai ser vocês. Quando vocês baterem o olho nessa pessoa aqui.
vocês vão se arriscar, tá? Eu vejo alguém aqui sendo muito estratégico aqui, ó. O 2 de paus, o que é o 2 de paus? O 2 de paus é a pessoa que tá parado. Por isso que fala, você tá parado feito um 2 de paus? Não fala? Então, é alguém que tá parado, no momento tá parado, tá parada. Supondo que, né, essa pessoa já conheça você, só está te observando de longe. Tá? Essa pessoa tá parada, só que ela não tá só parada, ela tá criando uma estratégia. Como é que eu vou fazer para falar com Sagitário? Como é que eu vou fazer para dar início, entende? Para fazer as coisas acontecer aqui. Eu não quero ficar nesse 2 de paus, tá? Porque o 2 de paus ele tá parado no momento, mas é o naipe de paus que fala de ação, fala de movimento. Tem uma energia aqui já. Essa pessoa já tá na sua energia, você já está na energia dessa pessoa. Ela só não tá sabendo direito ainda como é que ela vai se aproximar de vocês. Mas ela vai, ó, ter uma declaração aqui. Ela vai se revelar para vocês. Tá bom? Muito, muito, muito favorável aqui. Aqui realmente só vai depender de vocês. Mas para este grupo aqui, tudo favorável para que isso aconteça. 9 de paus, gente. 9 de copas. 9 de copas. Estabilidade emocional. Tá? Aqui é aquele relacionamento que vai trazer uma satisfação emocional muito grande. Vocês vão se sentir realizados, realizadas. Vão se sentir amados. Sabe? Relacionamento de reciprocidade, empatia, uma pessoa carinhosa, uma pessoa amável, companheira, parceiro, parceira, vai ter respeito. Vai ter tudo que vocês imaginam de bom. Vai ter. Mas por quê? Porque vocês vão estar vibrando nessa energia também. Porque vocês vão estar também bem intencionados. Entende? Então vocês começam a atrair uma pessoa assim. Tá bom? Bom, é isso que eu tenho para vocês, Sagitário. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.